Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Venho agora refletir com vocês um pouquinho sobre esse final de ano novamente e para incutir em nós um olhar mais profundo sobre nós mesmos, sobre a nossa vida. E eu quero passar para vocês um pouquinho do que eu falei com um grupo da fraternidade nessa semana. E é mais ou menos isso que eu vou passar então agora. A esperança é o impossível que se torna possível. Manter uma esperança acesa dentro de nós. Porque essa esperança nos leva a crer que Deus é fiel, que Deus promete e cumpre a sua promessa. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, eu quero ver, lembrando que uma vez alguém perguntou para um grande empresário qual seria o maior investimento a ser feito. E esse empresário respondeu: o maior investimento é em você mesmo, é em mim mesmo. Nós precisamos nos tornar aquela obra-prima que Deus quer fazer e deixar transparecer em nós. Porque, como eu já disse, nós fomos criados à sua imagem. Fomos criados por mãos habilidosas, divinas, delicadas. Nos fez com um pincel especial. E dentro de nós carregamos as sementes dessa divindade, a semente desse Deus que nos criou. Então, é muito importante que a gente reflita, que a gente olhe para dentro de si mesmo, de nós mesmos, e pensarmos, nós somos como um bloco de mármore, talvez duro ainda, precisando de ser lapidado, às vezes com dinamite, às vezes com escavadeira, porque é forte aquilo que as nossas resistências para que Deus apareça em nós, né? Olhando o que São Paulo fala em Efésios 4:3, ele diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. O que ele pede? Que andeis como é digno da vocação, como dignos da vocação com a qual fostes chamados. Andar com toda humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros no amor. Não é de qualquer forma. Suportai-vos no amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz, ela se mostra para fora, mas ela vem de dentro, ela nasce dentro. Quando a nossa vida se torna mais harmoniosa, mais harmonia, mais sintonizada com Deus. E isso então vai depender do grau de lapidação que cada um de nós deseja fazer em si mesmo. Agora, o final do ano é para isso. Então, depende daquilo que eu fizer comigo mesmo. Um escultor, não lembro mais o nome também, ele esculpia aquele bloco de pedra dura, mas daquele bloco ele fazia um anjo. E dando marteladas, ele foi tirando aquele anjo. A vida vai nos dando marteladas às vezes, até nos esculpir. As circunstâncias, os contratempos, as coisas boas também. Tudo vai depender da minha colaboração com tudo isso. Porque São Paulo fala
tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Importante mesmo é fazer germinar aquela semente de esperança, é deixar florir, é deixar se expandir dentro de mim o bem que eu tenho lá dentro. Então, para isso é preciso desejar, querer ser protagonista da própria história, da própria vida. Porque é agindo, interagindo comigo mesmo, com os outros, com as circunstâncias, é que eu vou me libertando, que eu vou aprimorando essa imagem de Deus dentro de mim. Então você pode se perguntar nesse final de ano, como estou colaborando com essa imagem, que é única e original, para que Deus apareça em mim? Vejam que eu falei única e original. Você não pode ser cópia de ninguém. Você é a imagem de Deus. Então, preciso de cultivar as virtudes, aquilo que é essencial na vida. O Padre Júlio, ele dá um exemplo muito forte na vida dele, porque ele era um homem colérico e se torna manso. A mansidão foi esculpida, ele mesmo contribuiu para que isso acontecesse. E só ele, usando tudo o que tinha, toda a circunstância, ele teve uma vida difícil, mas ele aproveitou todo esse material. Podemos ver também grandes personagens da nossa história. Gandhi, ele trabalhou no seu autocontrole, buscou incessantemente a verdade e a não violência. A verdade, a não violência nos seus próprios pensamentos, para que se tornasse depois ação, palavras que saíam de dentro, palavras que construíam. Nós vamos ver também, ele fala alguma coisa como dizendo, a satisfação está no esforço, não na conquista. O esforço total é a vitória total. Ele diz também, viva como se você fosse morrer amanhã. Aprenda como se você fosse viver para sempre. E o último pensamento que eu coletei, a paz é a sua própria recompensa. Temos também Martin Luther King. E ele dizia, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Veja se você está aí, nesse silêncio dos bons. Precisa gritar, já que seu grito atinja outros corações. Se não puder, ele diz, voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Erga a cabeça, porque Deus te fez grande. Santa Teresinha fala assim, a santidade não consiste em grandes coisas, mas em amar muito. Amar tudo que você faz. Compreendi, diz ela, que o amor englobava todas as vocações, que o amor era tudo na igreja. E ela escolhe ser o amor. Ela diz também, espero tudo do bom Deus, como uma criancinha espera tudo do seu pai. Terminando esse também pensamento que eu coletei, quero passar meu céu fazendo bem na terra. Que bom se nós também, quando formos encontrar com Deus, possamos continuar fazendo o bem que começamos aqui na terra. Isso é muito importante. É muito importante que a gente tome consciência que nós fomos feitos para grandes coisas. Fomos feitos para marcar o mundo de uma forma positiva. Você passou aqui nesse mundo
você deixou mais flores. Deixa o seu caminho florescer. Deixa uma terra melhor para quem vem depois. Então essa é a minha reflexão de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.